Band News. Jangadeiro Band News FM. Entrevista. Muito se fala em sociedade conservadora. Mas o que é realmente o conservadorismo, hein? Como ser conservador e não ser reacionário? As pesquisas indicam que o brasileiro é conservador. Mas e o Estado? A política? Conservadorismo vai além das pautas morais? Bom, temas para a gente discutir, e o JJ Entrevista recebe Bruno Garchagen. Vamos lá. Garchagen. Olha, realmente quase dobra a minha língua aqui para dizer o seu sobrenome. Bruno, bom dia para você. Garchagen. Olá, bom dia. Parece mais complicado do que é efetivamente. É Garchagen. Seja bem-vindo. O Bruno é cientista político, é professor, autor de best-sellers Pare de Acreditar no Governo e Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Bruno, deixa eu lembrar aqui ao ouvinte, ao internauta, estamos pelo YouTube, Facebook, Twitter. Você acompanha a entrevista e pode participar mandando indagações, tirando dúvidas pelo 981543814 ou pelo chat também do YouTube. Antes de tudo, eu já pergunto a você o que é conservadorismo. Como é que está o brasileiro nesse conceito? Bom, isso é um problema, esse é o primeiro problema, né? Porque a Folha de São Paulo, salvo engano, uns anos atrás, fez uma pesquisa, aliás, em alguns anos, essa mesma pesquisa, tentando demonstrar o suposto grau de conservadorismo na sociedade brasileira. Mas as perguntas que eram formuladas não definiam exatamente se essa sociedade, ou quem respondeu, era de fato conservadora, essa pessoa, ou se havia um grupo numeroso dentro da sociedade brasileira que concordava com certas pautas morais. Por que eu digo isso? Porque as perguntas envolviam questões como: você é a favor do aborto ou contra o aborto? Você é a favor ou contra a descriminalização das drogas? E por aí vai. Ou seja, esses temas que sempre são alvo de discussões quando se trata de moralidades e costumes, né? O aborto também. E esse é o tipo de pergunta que não define exatamente se alguém é o conservador ou não. Obviamente que há pontos do conservadorismo que convergem para algumas respostas nesse sentido, né? Ser contra o aborto, por exemplo. Mas há outros elementos que formam esse conservadorismo que a pesquisa não traz. Por exemplo, a própria ideia de respeito, de conhecimento e respeito pela história, pela tradição herdada, não exatamente, ou não completamente toda a tradição herdada ou todo o passado, mas aquilo de positivo que sobreviveu até hoje. A parte também de ceticismo político, né? Quer dizer, a incapacidade do ser humano de reunir todas as informações e criar projetos grandiosos políticos, quer dizer, essa postura cética que deve haver de alguém que se diz conservador. Também tem a ideia de prudência aristotélica, que é essa sabedoria prática. Ou seja, quanto mais radical você é numa determinada posição, menos conservador você é. Então o radicalismo, ele está num outro extremo que não o do conservadorismo. Então, aí tem outras dimensões, como a própria posição contrária às revoluções, porque as revoluções vistas no sentido moderno como destruidoras, como eventos históricos que tentam destruir tudo aquilo que foi construído até aquele presente momento quando a revolução emerge, essa posição antirrevolucionária também é uma característica do conservadorismo, assim como uma ideia de liberdade, que é diferente da ideia de liberdade dos liberais, porque essa ideia de liberdade do conservador, ela está profundamente vinculada à ideia, à ordem e também à responsabilidade. Então não há uma dissociação por essa perspectiva conservadora entre dimensões de liberdade, de ordem e de responsabilidade. E só um adendo aqui: a ideia de ordem conservadora é uma ordem social, uma ordem moral, uma ordem religiosa, equilibrada, e não é a ordem que está na bandeira do Brasil, tá? Porque essa ordem da bandeira do Brasil foi extraída do lema positivista, do Augusto Comte. Não tem nada a ver com conservadorismo. Uhum. Enfim, essas são algumas características do pensamento conservador. Conservadorismo geralmente é relacionado com políticas de direita,
defendendo, como você falou, preservação de propriedade privada, da riqueza pessoal, do individualismo. Até que ponto o braço religioso tem muito a ver com o conservadorismo? Tá, aí eu preciso fazer uma dissociação. O conservadorismo não defende o individualismo. Tá? O individualismo quem defende é o liberal. O conservadorismo entende a importância do indivíduo dentro de uma sociedade orgânica, mas esse indivíduo não está descolado dessa sociedade. Então, o conservadorismo não é individualista, ou seja, no sentido de maximizar ou hipervalorizar a importância do indivíduo dentro de uma sociedade. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Em relação à religião, as tradições conservadoras, as diferentes tradições conservadoras que foram criadas em alguns países do mundo, como a nossa tradição conservadora no Brasil do século XIX, como a tradição conservadora britânica, como a tradição conservadora americana, para dar só 3 exemplos, todas essas tradições nasceram numa sociedade em sociedades profundamente religiosas. Então, é impossível você dissociar o conservadorismo pelo menos dessa cultura religiosa. O conservadorismo não é religião. O conservadorismo, esses diferentes conservadorismos, essas diferentes tradições de conservadorismo, elas não estão ligadas a uma religião específica. Na Inglaterra, por exemplo, o grande pensador conservador do século XX, que é o filósofo político Michael Oakeshott, ele tentou criar um conservadorismo que fosse desvinculado desse aspecto transcendental. Então ele tentava dissociar, mas o Michael Oakeshott é uma minoria. O Scruton também faz o Roger Scruton, outro conservador inglês muito importante, também tenta estabelecer essa distinção entre conservadorismo e religião, mas o conservadorismo nasce nesses países que eu citei a partir de uma sociedade religiosa e, portanto, os elementos que compõem o conservadorismo têm aspectos morais que advêm da religião. Você não pode descolar ou separar o nascimento do conservadorismo e a criação de uma tradição conservadora daquilo que o seu povo é. No caso do Brasil, no século XIX, a sociedade era profundamente católica, a maioria esmagadora das pessoas era católica, a religião católica tinha uma força, inclusive, política, e, portanto, o conservadorismo brasileiro no século XIX nasce, obviamente, dentro dessa cultura católica. E no século XXI a gente pode... É possível ser conservador no Brasil? E também, por que mesmo pessoas que se dizem conservadoras votam em governos, digamos, revolucionários? Aí, enfim, é uma confusão da própria ideia que essa pessoa tem do conservadorismo, porque, inclusive, há uma discussão entre conservadores de separar a posição individual conservadora, no sentido de não gostar muito de mudanças, ser muito cauteloso em relação às mudanças. Obviamente isso também vai para o campo da política, mas tem autores que tentam fazer essa dissociação entre uma posição individual conservadora e uma posição política conservadora. Nesse sentido, poderia haver pessoas com uma disposição individual conservadora, mas que politicamente estivesse num campo muito distinto. O Roger Scruton, por exemplo, cita no livro Como Ser um Conservador, que foi publicado em 2015, eu traduzi esse livro, ele cita o exemplo do próprio pai, que era eleitor do Partido Trabalhista, mas o Scruton diz que no âmbito dessa disposição individual, de respeitar as tradições, a beleza, etc., o Scruton qualificava o seu próprio pai como tendo essa disposição conservadora, embora, do ponto de vista político, ele votasse nos trabalhistas. E aí tem um grande problema, e eu não gosto dessa dissociação, porque um conservador que tem uma disposição individual, se endossa partidos políticos revolucionários, ele vai, no fundo, colocar no poder um grupo político que vai destruir tudo aquilo que ele preza. Então, é uma conta que não fecha. Nesse aspecto, eu acho que o conservador ele tem que ter, obviamente, essa disposição conservadora, mas essa disposição conservadora também tem que se manifestar politicamente, porque senão ele vai, como eu disse, colocar no poder pessoas que vão tentar destruir tudo aquilo que ele preza e ama. A gente ouvindo você aqui falar sobre conservadorismo, direita também, tem sempre uma ideia, o popular, de que conservador é tudo que é de direita, mas a esquerda tem conservadores. Qual é a linha que define a diferença entre direita e esquerda no conservadorismo?
Bom, primeiro, eu já tenho uns anos que eu estou numa briga, digamos assim, uma briga no bom sentido, uma briga teórica, que pedindo para as pessoas abandonarem o uso dos termos de direita e esquerda, porque eu considero termos muito inadequados para qualificar posições políticas muito distintas que supostamente estariam nesses dois grupos. No caso da direita, por exemplo, você teria que necessariamente colocar no campo da direita os conservadores e os liberais, para dar dois exemplos. A visão que conservadores e liberais têm da própria ideia de liberdade é muito distinta. Então, portanto, há uma divergência entre conservadores e liberais em relação à própria ideia de liberdade. E, obviamente, isso vai transbordar para outras áreas, tanto da vida social quanto da vida política. Você qualificar duas posições políticas tão distintas como o conservadorismo e o liberalismo no campo da direita impede que você tenha um conceito de direita, porque não há uma unidade interna entre esses grupos que compõem a direita para que possa ser estabelecido um conceito que agregue os elementos comuns dessas duas posições. Então, eu não gosto do uso do termo direita. No caso da esquerda, por exemplo, se você colocar no campo da esquerda quem defende o socialismo marxista revolucionário com a ditadura do proletariado e tudo mais, e nesse mesmo campo da esquerda você colocar um social-democrata que não defende revolução, que não defende a expropriação dos meios de produção, que tem uma visão sobre capitalismo distinta dos marxistas, então você já está criando um problema também para definir o que é esquerda. Eu sei que a gente está acostumado a falar esses termos esquerda e direita, isso já entrou no vocabulário político das pessoas de forma geral, mas eu considero uma inadequação, um erro também. E, portanto, o que eu digo que é mais adequado fazer é chamar cada posição política pelo seu nome. Então, você vai chamar o conservadorismo, você vai chamar a social-democracia, você vai chamar o socialismo marxista, o comunismo marxista, o comunismo não marxista. Eu acho que é mais adequado para não estabelecer confusão e colocar no mesmo saco posições políticas muito distintas. Tá? Então, essa coisa assim que o senhor me perguntou, né, o conservadorismo é de direita. Enfim, por essa ideia que foi criada, o conservadorismo é de direita porque não é de esquerda, né, e faz parte desse grupo que eu citei. Aí você pode citar, além do liberalismo e do conservadorismo, o tradicionalismo, o pensamento reacionário, você vai citar, sei lá, os libertários, os anarcocapitalistas, enfim, todo aquele grupo que não é possível, todas aquelas posições que não são possíveis de serem enquadradas como sendo de esquerda. Tá? Então, eu não gosto desses termos de direita e esquerda, porque no fundo causam uma confusão, e quando a pessoa se diz de direita, ela não está definindo exatamente o que ela quer dizer ou como ela quer se qualificar. Se nessa conversa, por exemplo, tivéssemos alguém que dissesse na nossa conversa, eu sou de direita, o meu primeiro impulso seria perguntar o que você quer dizer quando fala que é de direita. Você tem uma posição liberal, uma posição conservadora ou uma outra posição? E aí, obviamente que nos últimos anos, a partir da eleição de 2018, com a ascensão do Bolsonaro e dos seus apoiadores, esse termo direita ficou muito vinculado ao conservadorismo, sendo que nem o Bolsonaro, nem os seus apoiadores de forma geral, ou pelo menos aquele grupo que eu vou chamar aqui de bolsonaristas, definindo esses bolsonaristas como apoiadores acríticos e irrestritos do presidente, eles não são conservadores. A posição política deles é um tanto distinta do conservadorismo, e eu, obviamente, aqui estou usando como base a nossa própria tradição conservadora e não uma tradição conservadora estrangeira. Deixa eu voltar um pouquinho o foco para outro tipo de conservadorismo que é sempre elencado nas discussões da economia. Conservadorismo econômico clássico, conservadorismo econômico fiscal, como situá-los dentro dessa discussão de conservadorismo? Bom, o conservadorismo não tem uma posição econômica, não há uma escola de pensamento econômico com esse nome conservadorismo, assim como há no liberalismo. Então você tem correntes, não uma só, inclusive, você tem correntes econômicas que são liberais. Vou dar duas aqui. Você tem a Escola de Chicago, com Milton Friedman, você tem a Escola Austríaca de Economia, com nomes como Ludwig von Mises.
No âmbito do conservadorismo, não foi criada, pelo menos ainda, uma escola de pensamento que recebesse esse nome. E aí, historicamente, pelo menos os partidos que sobreviveram ao longo da história, não foi o caso do Brasil, mas o Partido Conservador Inglês, por exemplo, em épocas distintas, adotaram ou incorporaram políticas econômicas ou correntes de pensamento econômico muito distintos entre si. Então, tem períodos históricos que o Partido Conservador é mais intervencionista, tem momentos históricos que o Partido Conservador é menos intervencionista e, portanto, com esse vocabulário político ou econômico, seria mais ou menos liberal. E isso nunca foi um problema na história da Inglaterra. A partir da ascensão da Margaret Thatcher, desde o final dos anos 70, 1970, o governo Thatcher ficou muito caracterizado por dar uma ênfase muito grande ao liberalismo econômico. Isso era confessadamente dito, não só pela Thatcher, mas pelos seus ministros e assessores. E se criou na cabeça de muita gente a ideia de que o conservador é necessariamente liberal na economia, o que eu acho um erro, porque quando o conservador diz, ou alguém que se diz conservador fala que é liberal na economia, você vai ter que adotar necessariamente a visão liberal para a economia como um todo. E o que eu acho também mais adequado é dizer que o conservador defende uma economia de mercado e vai buscar em correntes econômicas muito distintas aquelas soluções para problemas concretos. O conservadorismo, ele não parte de uma abstração para oferecer soluções. O conservador vê o problema, busca os melhores instrumentos e vai aplicá-los para tentar resolver esses problemas. Colocar de volta aqui a questão política, ambientando a vitória, por exemplo, da Giorgia Meloni lá na Itália ontem, e mostra que ela se torna primeira-ministra mais à extrema-direita desde Mussolini. O que é que pode isso significar no mundo da Europa? Conservadorismo? Primeiro, pelo pouco que eu li de ontem para hoje, eu não acho exatamente que ela seja uma representante do pensamento conservador italiano, da tradição conservadora italiana. Mas eu não vou comentar nem a vencedora, nem o seu partido, porque eu não acompanho muito a política italiana e eu precisava tomar pé da situação até para saber se essas qualificações estão corretas, tá? Então eu peço desculpas aqui aos nossos ouvintes já para não comentar isso, porque eu não tenho informações suficientes para dar uma resposta adequada do ponto de vista histórico e conceitual. O que eu acho um grande problema, todas as vezes que alguém, digamos assim, da direita, entre aspas, vence, a reação imediata da imprensa internacional é logo qualificar como sendo de extrema direita. Em alguns casos pode ser, mas na maioria dos casos eu não vejo. Quer dizer, no fundo é uma posição mais radical do que os partidos de direita, entre aspas, também desses países, como Itália, por exemplo, mas eu não sei se nesse caso da Itália, por falta de informação mesmo, se essa candidata que se elegeu pode ser qualificada dessa forma. Outros exemplos não foram assim. Professor, nós temos aí contato com ele ainda? Opa, pois não, desculpa. Existe, professor Bruno, algum governo realmente conservador? Existem governos conservadores de tradições políticas distintas. A Inglaterra tem um governo conservador já há muitos anos. Houve uma sucessão de primeiros ministros conservadores e existe, portanto, uma tradição política conservadora no Reino Unido já há séculos, né? O Partido Conservador nasce na Inglaterra no século XIX, com esse nome, né? Quer dizer, antes era o Partido Tory, que se transforma, que assume o partido como Partido Conservador. Mas até hoje os conservadores na política são chamados de Tories, né, por conta dessa qualificação anterior. Então, é preciso considerar cada governo conservador a partir da sua própria tradição política conservadora. O Reino Unido é o exemplo claro. Recentemente, o Partido Conservador decidiu que o Boris Johnson não deveria mais ser o líder do partido e, portanto, não poderia permanecer no cargo de primeiro-ministro. Fizeram uma votação interna, escolheram
uma nova representante para liderar o partido e, portanto, para assumir o governo, que é a Liz Truss. Eles são representantes dessa tradição conservadora britânica, mas, volto a dizer aqui, governos ou primeiros ministros que representam governos conservadores distintos têm maneiras de fazer a política muito distintas entre si. Então, a forma de fazer governo ou de pensar as políticas públicas do David Cameron, essa forma era muito diferente da Margaret Thatcher. O Cameron era muito diferente do Boris Johnson. A Liz Truss é muito diferente do Boris Johnson e do David Cameron. Então, você tem uma unidade de princípios, valores e até de posições políticas e econômicas que norteiam o comportamento do Partido Conservador Britânico, mas a partir do momento em que um líder ascende a liderança do partido, ou quer dizer, um representante ascende a liderança do partido e assume o governo, ele vai imprimir a sua marca própria. Mas o exemplo que me vem à cabeça aqui de um político, de um governo conservador é esse. E no passado, nos Estados Unidos, o grande representante dessa tradição conservadora americana, que é o Ronald Reagan. Tem pergunta dos nossos internautas, pois não, Yuri? Professor, tem pergunta aqui do Rutiel Araújo. Como seria a convivência do conservadorismo na sociedade atual com temas como raça, religião, população LGBT, conservadorismo e esses temas, digamos, atuais, não estão em lados opostos? Não. É porque criou-se uma ideia equivocada que determinados assuntos são monopólio de determinadas correntes políticas. Então, como os partidos socialistas, de forma geral, tanto os marxistas quanto os não marxistas, assumiram determinadas bandeiras de defesa das minorias, do meio ambiente e tantas outras, ficou parecendo, até porque do outro lado do campo conservador não tinha sequer representantes para fazer uma defesa qualificada de determinadas posições, ficou-se com essa ideia equivocada de que são posições, novamente entre aspas, de esquerda. E, a rigor, não existe posição que é monopólio de nenhuma... não existe agenda política nem social que é monopólio de nenhuma corrente política. O que você tem no fundo é uma perspectiva ou socialista, ou liberal, ou conservadora a respeito de tantos assuntos. Então, um aspecto importante aqui, né, está se havendo um debate há alguns anos, né, ou se criou um debate muito, muito ruim, envolvendo de forma inadequada e errada o nome do conservadorismo, como se o conservadorismo fosse uma posição moralista querendo impor a sua própria visão de mundo sobre todos os grupos sociais, no sentido de criar uma sociedade conservadora e uniformizar os comportamentos e os pensamentos. Quer dizer, não há nada mais anticonservador do que uma ideia de construir uma sociedade do ponto de vista abstrato e teórico e tentar impor a todas as pessoas. Isso é ridículo. Quer dizer, nenhum conservador vai defender esse tipo de coisa. Existe, nesses tópicos que o ouvinte perguntou, quer dizer, qual é o problema de um conservador ter uma posição favorável a você proteger direitos de minorias que, do ponto de vista legal, do ponto de vista social, vêm sendo, de alguma forma, prejudicados? Não tem problema nenhum. Talvez talvez não, né? O que vai distinguir a posição conservadora de outras serão os instrumentos para oferecer respostas. Mas a preocupação com esses grupos é uma preocupação conservadora sem o menor problema. Quer dizer, no caso do meio ambiente, a grande causa conservadora é o meio ambiente. Se você não cuida do ambiente que você reside, que você vive, aí considerando de forma micro a sua própria casa, depois o bairro onde você vive, a cidade, o estado, o país e, obviamente, aquilo que a gente fala de meio ambiente, que é a fauna e a flora, né? O conservador necessariamente tem que defender o meio ambiente. Quer dizer, é ridículo alguém que se diz conservador que vai atacar o meio ambiente, ou vai atacar... O que um conservador pode fazer é dizer o seguinte: olha, essa visão XYZ de posições políticas adversárias estão errando no tratamento da questão ambiental, porque a forma mais adequada de proteger o meio ambiente é essa.
Mas não há disputa alguma de dizer o conservador não liga para o meio ambiente, isso é ridículo. Aliás, nós temos no Brasil, né, um grande conservador brasileiro, o grande Gilberto Freire, que foi um dos primeiros a sistematizar um pensamento em favor ou em defesa da ecologia. Tá? Aliás, com o uso desse nome ecologia. Então tem vários textos do Gilberto Freire, ou seja, nós temos um pensador conservador que se dedicou, se debruçou sobre esse tema. E no aspecto internacional, outro grande conservador que dedicou um livro ao tema, né, em defesa do meio ambiente, é o Roger Scruton, o intelectual inglês que eu já citei aqui, né, que ele tem um livro que é uma defesa conservadora do meio ambiente, que é pensando seriamente, filosofia verde, pensando seriamente o planeta. Né? Então, assim, o meio ambiente que é vista como uma causa dos socialistas, etc., quer dizer, é a grande causa conservadora. Professor Bruno Garchagen, muito bom conversar com o senhor e iluminar uma manhã desta semana, ao início desta semana, em que a gente está também caminhando para uma decisão do dia das eleições, para que se tenha um norte do que seja conservadorismo, do que seja liberalismo. A impressão que nos deixa é de que o futuro da sociedade humana há de se constituir sempre de pensamentos conservadores, ao lado de posições liberais, no intuito até mesmo de fortalecer e proteger a própria coletividade humana, não é isso? Exato, no fundo a sociedade ganha quando você tem posições políticas distintas que, obviamente, aquelas que desejam o melhor para o próximo, né? E tentam fazer um trabalho positivo, mas as posições políticas adversárias se beneficiam porque se aprimoram com esse embate de ideias, embate positivo de ideias. Muito obrigado, Donato, obrigado pela sua audiência, é um prazer. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Bruno a oportuna chance de estarmos cada vez mais reavaliando o pensamento do mundo e norteando significativamente a forma das ideias, o posicionamento de liberais e de conservadores no mundo onde todos somos importantes. 10h36.